obrigado ao Tiago e a Manu. Vem aqui, Tiago. Grande Thiago. Aleluia. Amados, esses aqui vão estar hoje recebendo a unção ministerial. Mas antes nós vamos compartilhar uma palavra e se coloque em pé em nome de Jesus. Em Mateus, se a multimídia puder abrir a linguagem de hoje, Mateus, capítulo 9. Mateus 9. Nós vamos ler o 35 ao 38. Do 35 ao 38 de Mateus 9. É uma palavra, é claro, a todos os que estão presentes, mas em especial aqueles que serão ungidos. Ainda mais, nós teremos alguns amados que são separados, que serão também hoje separados, onde nós vamos chamá-los depois. Mas a esses também ouçam com atenção essa palavra de Mateus, capítulo 9, versículo 35. Como nós podemos ver, vamos ler juntos. Vamos lá. Jesus andava visitando todas as cidades e povoados. Ele ensinava nas sinagogas, anunciava boas notícias sobre o reino e curava todo tipo de enfermidades e doenças graves das pessoas. Versículo 36. Quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquela gente, porque eles estavam aflitos e abandonados, como ovelhas sem pastor. Então disse aos discípulos: a colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos. Versículo 38. Peçam ao dono da seara e mande mais trabalhadores para ver a colheita. Com seus olhos fechados. Olha para mim, Pai. Maravilhoso Deus, teu servo está com a responsabilidade de falar do teu grande amor. E eu creio que esta palavra já está no coração do teu servo, que não é dele. Se fosse dele, não ia servir de edificação para a tua igreja. Mas com certeza o Senhor quer falar aos nossos corações nesta manhã. Usa ele como vaso precioso, como mensageiro, com a mensagem que o teu povo precisa ouvir nesta manhã. Para de uma maneira toda especial. Abençoa o teu servo, eu te peço em nome de Jesus. Os amados podem sentar-se. Hoje, ser hoje um pastor não é uma coisa honrosa, infelizmente. É honrosa aqui para a igreja, aqueles que nos conhecem, mas diante da sociedade, diante do mundo,
Hoje as classes menos respeitadas hoje no Brasil são os políticos, os policiais e os pastores. E são as classes que eram para ser ao contrário, precisariam ser respeitados. Os políticos representam e dirigem a nação. Os policiais nos trazem segurança. E os pastores são aqueles que representam Deus aqui na terra. Mas o diabo tem distorcido essas áreas tão importantes. E por causa de alguns que não entendem, usam de sua função. E isso acaba se disseminando com preconceito, com uma desonra. E nós temos aprendido o princípio da recompensa da honra. Porque quando um povo não honra a sua liderança, não há recompensa para esse povo. Não há bênção para esse povo. Quando você não honra a sua autoridade, não entende que ela é constituída por Deus, não há honra para a tua vida. Seja no seu lar, seja com seus pais, com o seu cônjuge, com o seu patrão. Quando você não honra a autoridade, você não tem recompensa. Você não tem a honra sobre a tua vida. E hoje é óbvio que quando nós conhecemos essas pessoas, missionários, esses pastores, nós nos enchemos de alegria e honra. Nós enchemos de alegria e honra para honrá-los. Mas que referência nós podemos dar a eles? E quando nós olhamos aqui para Jesus, nós vemos o exemplo de pastor, porque ele mesmo diz: eu sou o bom pastor. E nós vamos ver algumas qualidades de quem é o bom pastor, como age o bom pastor, algumas virtudes do bom pastor. E nós vemos que Jesus, ele é o bom pastor. Existe um erro entre alguns líderes, alguns pastores, que eles acham que a igreja é dele, né? A minha igreja. Eles não entendem a palavra que diz que Deus não deu a igreja para os pastores, mas deu os pastores para a igreja. Então nós não somos dono da igreja. A igreja é que indiretamente é que é a nossa dona, porque nós servimos a igreja. E quando não se aplica esse princípio, aí você vê líderes autocratas, líderes autoritários, que oprimem a igreja. E existem alguns exemplos aqui de pastores. E eu me lembro quando eu fui ungido, eu tive a alegria de ser ungido através do meu pai. Em 99, nós éramos recém-casados, e a Vânia grávida do Jonathan, e no dia 1º de maio, uma igreja honrada, Brasil para Cristo, na Pompeia, através da mão do meu pai, ele me ungiu a pastor. Mas eu, menino, né, jovem, como ainda sou jovem, e a juventude vai ainda levar bastante tempo, mas eu vivia tão inseguro, e eu confesso, quando eu ia nas conferências de pastores e eu via aqueles pastores, eu me sentia o pior, assim, o menos digno. Falei: como que eu consegui ser pastor? Como que eu sou pastor? E eu olhava para eles falando tão bonito, e eu falei: eu nunca vou conseguir falar assim. Mas assim, eu via suas obras e havia muita insegurança, porque eu olhava para uma figura humana, eu olhava para uma aparência. Não estou julgando se eles eram de Deus ou não, né? O Senhor é que sabe, mas eu não estava olhando para o Senhor. Eu não estava olhando que fiel aquele que me chamou, e Ele vai me capacitar. E eu me lembro que naqueles dias
dias de dúvida, será, mas eu vou ser pastor, e foi um ano de experiência, né, um ano de aula, e eu fiquei tão inseguro. E eu me lembro que na rádio, eu vi uma mulher de Deus, ela falando, olha, só faltou falar meu nome. Ela dizia, jovem, o Senhor está te chamando para o ministério, não tenha medo, Ele é contigo. Enquanto eu ouvia, né, os pastores falando, ser pastor não é fácil, ser pastor não é fácil, olha, é duro ser pastor. Eu posso dizer, queridos, que de lá para cá, é maravilhoso ser pastor. É maravilhoso ser servo de Deus. É maravilhoso servir a Deus aqui na terra. Mas uma palavra que sempre me acompanhou foi lá em Ezequiel, capítulo 34, que fala sobre os maus pastores. Eu sempre li essa palavra com muito temor. Eu quero deixar essa palavra aqui aos líderes. O perigo de ser um líder reprovado por Deus. Agora, se pudermos abrir Ezequiel 34. Encontrou? Não vou te ligar para mim. Ezequiel, no capítulo 34. O Senhor me disse o seguinte: homem mortal, fale contra as autoridades que governam o meu povo. Encontrou? Dá para abrir? Sim. Vamos ler aqui. Vamos lá. O Senhor me disse o seguinte, versículo 2: homem mortal, fale contra as autoridades que governam meu povo de Israel. Profetize contra elas e diga que eu, Senhor Deus, estou dizendo o seguinte: vocês, autoridades, são os pastores de Israel. Ai de vocês, pois cuidam de vocês mesmos, mas nunca tomam conta do rebanho. Versículo 3: vocês bebem o leite das ovelhas, usam a sua lã para fazer roupas, matam e comem as ovelhas mais bem tratadas, porém não cuidam do rebanho. Versículo 4: vocês não tratam as fracas, não curam as doentes, não fazem curativos nas machucadas, não vão buscar as que se desviam, nem procuram as que se perdem. Pelo contrário, vocês tratam as ovelhas com violência e crueldade, e por não terem pastor, elas se espalharam, animais ferozes mataram e comeram as ovelhas. Versículo 6: as minhas ovelhas andam perdidas pelos morros e pelas altas montanhas, estão espalhadas por toda parte. Ninguém busca essas ovelhas, ninguém procura encontrá-las. Pois bem, pastores, escutem o que eu, Senhor Deus, estou dizendo. Vamos segurar até aqui. Havia uma indignação no coração de Deus, que era contra os líderes de Israel, os líderes espirituais de Israel, que eram egoístas, só pensavam em si mesmos, enquanto as ovelhas estavam perdidas. Quando nós vemos ali em Mateus que o Senhor Jesus, a referência de bom pastor, ele olha para aquela multidão e ele sente íntima compaixão, sente pena. Olha, queridos, a característica de um pastor segundo o coração de Deus está em amar, está em entender a função que tem, está em entender o chamado que lhe foi confiado. E quando esses líderes
ali de Israel, viam as feridas, as machucadas, as abandonadas, as que tinham se perdido. Eles não tinham mais sentimento, porque eles viram a honra de ser líder e quiseram somente desfrutar essa honra da liderança. Eu quero dizer para vocês, haverá honra, mas carreguem essa palavra na vida de vocês. Não deixe se esfriar o amor, o compromisso, a responsabilidade de você amar, cuidar, olhar para essas vidas ali com compaixão, porque o Senhor as confiou em suas mãos. Quando nós olhamos para Jesus e Ele viu aquela multidão, puxa Jesus, se nós podemos voltar ali no texto, Ele viu aquela multidão e Ele sentiu pena daquela multidão, porque estavam perdidos ali. Aleluia. Eu queria voltar em Mateus 9, quando Jesus, Ele andava visitando as cidades. Olha a característica do bom pastor: visitar. Eu tenho que ir até as ovelhas, eu tenho que sentir cheiro de ovelha, eu tenho que estar no meio das ovelhas. E Ele ali, nós podemos entender que Ele visitava as cidades, os povoados, Ele ensinava. A característica de um bom pastor, que não é o egoísmo, mas é um altruísmo. Eu dou a vida pelas ovelhas, eu vou, eu visito, eu ensino, eu tenho meu MDA, eu estou lá ensinando, eu estou discipulando. E ali Ele anunciava a boa notícia. Isso quer dizer, Ele evangelizava, não perdia tempo. Eu olho na vida de vocês, nas suas células, visitando as suas células, como as cidades e povoados, e se preparem, porque vai se expandir a quantidade. Se preparem, porque essas células, elas vão se multiplicar pelos bairros. Aníbal e Sérgio, queridos, não se limitem, não se cansem, saiam visitando como supervisores, olhando como estão os líderes, porque o Senhor deu os pastores de pastores, porque existem muitos pastores pelas células, muitos que cuidam de vidas, e vocês têm que estar ali com a visita, ensinando é o MDA, é o discipulado, orientando, formando outros líderes, outros pastores. Eu tenho certeza que isso vai acontecer na vida de vocês, porque há muitos pastores aqui nesse lugar, muitas pastoras aqui nesse lugar, que serão instruídos, ensinando e anunciando o Evangelho, anunciando a palavra, anunciando, não perdendo a oportunidade. Eu sei que tem até amigos de vocês que ainda não são nem cristãos, mas a cada oportunidade vocês vão estar abrindo a boca de vocês, e não tenha medo, a virtude do Espírito Santo vai usar a boca de vocês. Não tenham medo de chegar a pessoas importantes ou a pessoas pequenas, não importa. E se a gente continuar a leitura e mantendo aqui ali o texto, nós vamos ver que além de evangelizar, Ele curava todo tipo de enfermidade e doenças graves das pessoas. Eu olho o exemplo do meu pai, o pastor Quirino, e ele falou: olha, existem muitos talentos, ele costuma dizer aos líderes, aos pastores: Deus me deu o dom da cura, o talento da cura, a unção da cura, e quantas pessoas Ele tem curado, porque Ele tem esse dom. Mas, por outro lado, existe o Aníbal Capelão, aonde ele vai para o hospital, onde estão os enfermos ali, e ali existe uma cura da alma. Existe um Sérgio Libertador, que no encontro com Deus é um médico na mão de Deus, onde vidas são curadas, ali como na África, vidas são amadas,
aquelas crianças estão sendo acolhidas. Eu tenho certeza, uma forte igreja está sendo levantada naquele lugar, através da vida de vocês. Essas características de Jesus, o bom pastor, de Ele visitar, de Ele ensinar, de Ele evangelizar, de Ele estar curando os enfermos. Mas houve um momento no versículo seguinte, aonde ele vê, quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquela gente, porque eles estavam aflitos e abandonados como ovelhas sem pastor. Hoje, quando nós podemos olhar aquelas crianças na África, quando nós podemos olhar essa multidão aqui em Itaquera, essa multidão no Brasil, é necessário que nós, pastores, possamos olhar com o olhar de Jesus. Ele estava ocupado, ele estava fazendo as obras, ele estava visitando, ele estava curando, ele estava evangelizando, ele estava ali ensinando ao máximo. Mas houve um momento que ele parou com os seus discípulos, ele olhou a multidão e ele amou aquela multidão, porque viu a multidão aflita, viu a multidão sofrendo, viu a multidão angustiada. Querido, quando nós abrimos nossos olhos espirituais e olhamos ali para os nossos vizinhos, olhamos ali na escola, olhamos ali no trabalho, e nós podemos ver quantas pessoas estão aflitas, quantas pessoas estão angustiadas, e o Senhor, Ele quer transferir o sentimento do coração dEle para o seu coração, para o nosso coração. Comece a sentir a compaixão de Deus, porque enquanto Ele faz uma obra espiritual ali, Ele vê que existe uma multidão sem cuidado. Eu tinha um costume aqui na igreja, quando nós iniciamos, eu falava com a Vânia, bem, a gente não quer crente, a gente só quer investir em não crente, né, para alcançar o perdido. Mas o Espírito Santo um dia falou comigo e falou: quantos crentes, Moisés, estão feridos, são ovelhas sem pastor, e eu vou enviá-los para que vocês cuidem dessas pessoas. Eu quero dizer que essa aflição, que quantos estão sofrendo, e possivelmente até alguns aqui, estão aflitos porque não têm um cuidado. O Senhor está olhando para você, e por causa de você, Deus está levantando pastores, por sua causa, para cuidar de você. E quando Jesus olhou para aquela multidão e viu, porque eles estavam aflitos e abandonados, imagina, como ovelhas sem pastor. Ovelhas sem pastor. Hoje aqui nós não nos impressionamos com quantidade, nós nem nos impressionamos com a questão de virtude. Você viu, a nossa igreja é tão simples. É possível que você foi em algumas outras igrejas e você ouviu mais glória a Deus do que aqui. É possível que você viu mais o sobrenatural do que aqui. Olha, mais uma coisa que nós temos aprendido, que nós não queremos ser reconhecidos por ser uma igreja pentecostal, de muito fogo, de muita cura, porque o Senhor nos chamou para amar as vidas. Aleluia! O Senhor nos chamou para cuidar de vidas. E hoje não importa a quantidade de pessoas que têm frequentado nossos cultos. O importante é, essas pessoas estão sendo cuidadas, essas pessoas estão sendo acompanhadas, essas pessoas estão sendo amadas, porque essas pessoas estão no coração de Deus. E se Deus nos enviou, é porque temos confiado. E Jesus, mesmo Ele sendo Deus, mesmo Ele sendo todo poderoso, Ele olha, Ele começa a amar e a sofrer por aquelas ovelhas. Querido, quando você começa a sofrer pelo perdido, quando você começa a se incomodar pelas pessoas, é porque Deus está te chamando para uma grande obra, querido. Quando você começa a orar a favor de outras pessoas, e a sua oração, o foco já não é mais você, é outras pessoas, é porque Deus está te chamando.
Eu quero te dizer, abre os seus olhos espirituais para o chamado que Deus tem para a tua vida, meu irmão, porque nada nessa terra é tão importante, é mais importante do que cumprir esse chamado. Antes de ser ungido, eu tinha uma profissão, uma boa profissão, tinha sucesso na profissão, abri os comércios. A minha ideia era: eu vou ganhar muito dinheiro e vou ajudar a igreja. Essa era a minha ideia. Eu vou ganhar dinheiro e vou ajudar a igreja. Eu não entendia os planos de Deus. Deus quer usar o seu dinheiro, pode usar o seu dinheiro, mas mais importante do que o seu dinheiro é você ser usado para Deus, para a glória dele. E quando eu entendi isso, e eu me entreguei, eu entendi que o que eu precisava era de Deus, só de Deus, porque todas as outras coisas Ele ia acrescentar na minha vida. Olha, eu acredito que o Senhor está chamando e falando com algumas pessoas em especial aqui. Querido, não pense que é o seu dinheiro que vai salvar as almas. É a tua boca aberta, cheia de unção, que vai alcançar essas vidas, seu coração fervendo de amor, preocupado com as pessoas. Isso é que Deus vai usar. Ele pode usar também os seus recursos, mas além dos seus recursos, Ele quer a tua vida. Então, se você está vivendo uma vida distante, ouça hoje Deus te chamar, querido. Não se esquiva desse chamado, porque um dia nós vamos estar prestando contas a Deus. Ah, Deus, eu estava tão ocupado, porque você sabe que você é eterno. Você sabe que você tem um chamado eterno. E você sabe que nada, nenhuma conquista, nenhum sucesso, aquele dia vai ter argumento, não vai ser argumento diante de Deus. Porque Ele olha para os aflitos e Ele confia. Você imagina